Bom dia. Bom dia ainda. São 10 horas da manhã aqui em Londres. E depois de uma semana eu estou aqui de volta. Gente, é porque foi assim, uma reviravolta. Eu tive uma amiga que veio me visitar. Ela ocupou o meu tempo. Ela mora na Escócia e veio para Londres para passar uns dias aqui. E nós acabamos emendando para Oxford. E acabou que eu não tive como fazer mais um vídeo para vocês, mas estamos aqui novamente. Vamos trabalhar, né, nesse sentido. Eu vou tentar fazer mais do que 2 vídeos por semana agora, viu? Para a gente poder caminhar no livro de Êxodo. Porque da forma que as coisas estão acontecendo, gente, o Senhor tem que dar misericórdia para nós. Tem que ter muita misericórdia das nossas vidas, porque as coisas estão acelerando, né? É muita coisa vindo, muita informação. Eu estou pedindo ao Pai que me dê estrutura emocional, física, para enfrentar tudo que está vindo. Gente, nós estamos passando por um momento um momento decisivo nesse período da nossa história, nessa fase, nesse momento agora, né? Nesse processo que nós estamos passando agora, nesse momento. É um processo de transição em que o Eterno está acelerando as informações que estão chegando. É um momento decisivo nesse processo. Como o profeta João, no Apocalipse, disse, e como Jesus de Nazaré também, o profeta. Jesus ele acumula todas os ministérios, gente. Ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote. Tá? Então, Jesus de Nazaré, o Messias, ele acropa todas essas três ministérios do Eterno. Ele é tanto o profeta, como ele é o sacerdote. Então ele pega tudo ali. Quando ele disse que ainda não é o fim, é porque ainda não é o fim. Ele disse: a ciência se multiplicará, guerras, tremores, toda essa confusão que nós estamos tendo, essas revelações. Ele não disse, olha, quando ele disse que a ciência, ele não falou aumentaria, ele disse a ciência se multiplicará. Multiplicar, e ela está multiplicando. Essa semana, por exemplo, o Hubble, né, aquela máquina que está lá no espaço, ela com um olhão assim, olhando tudo, descobriu mais um planeta habitável no Centauro, como chama? Não no Centauro, mas no Alfa. Quer dizer, uma constelação de Alfa. Mais uma. E nós sabemos que existem outros povos aqui, só no nosso quintal. Gente, eu estou falando do quintal bem longe, viu?
para a gente sair fora do nosso próprio sistema solar, só do nosso sistema solar, gente, levaria mais de 100 anos na velocidade da luz. Só do nosso sistema. Tá? E não é do alto space, não. Só da bola. É como se fosse ter um cinturão energético em volta da nossa Terra, tem um cinturão energético em volta do nosso sistema solar. O Sol e mais todas esses planetas e satélites que tem, e dos cinturões também de rochas que existem, né? Em volta, depois de Marte, tem um cinturão de pedras, assim, de rochas, né? E além dessa, tem mais um cinturão, e depois tem o cinturão final. Para você chegar no cinturão final, são mais de 100 anos, na velocidade da luz. Então, se nós soltarmos um satélite agora, tá? Um satélite agora, para ir para o final, a pessoa que soltar esse satélite não vai estar viva quando ele chegar lá. Para você ter uma ideia. Indo numa reta. Só o nosso sistema solar. Agora você imagina o braço de Orion, que é onde o nosso sistema solar está. Mas nesse braço de Orion, nós temos outros sistemas solares, outros aglomerados de estrelas. Pois é. E esse Alfa Centauro, ele está uns 60 mil anos-luz da gente, viu? Na casa do meu pai há muitas moradas. Entendeu? Estamos no capítulo 20 do livro de Êxodo e vamos começar a estudar os 10 mandamentos. Gente, só 10. E pergunta se nós conseguimos cumprir esses 10 mandamentos. Só 10. O Eterno deixou só 10 mandamentos na mão de Moisés para dar para o povo. Se vocês obedecerem esses 10, vocês serão abençoados eternamente. Pergunta se nós fazemos isso hoje. Eles não faziam lá, nós não fazemos agora. O processo que a Terra passa e que o Eterno tem para a gente, para nos amadurecer como espíritos, tem só 10 mandamentos. Vamos a eles? Capítulo 20 do livro de Êxodo. Então falou Deus todas essas palavras. Eu gostaria de, se eu estivesse lendo hebraico, seria Elohim, não é Yahvé. Entendeu? Mas aqui se traduziu por Deus, todos os seres espirituais que regem, que protegem, que educam e que ensinam na Terra são chamados de Deus. Eles pegaram todos esses seres e colocaram num ser só. Por isso que está dizendo aqui, então falou Deus todas essas palavras, mas no hebraico seria Elohim. Então o Senhor teu Deus
Então falou Deus todas as palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse aqui é o Criador, não é o paizão, não é o paizãozãozão, não. É o Criador, que no nosso caso é Jesus de Nazaré. Ele é da estirpe, ele é da. É, ele é da. Como é que eu vou falar? Ele vem dos seres chamados. Dos seres chamados Michaels ou Miguels. Gente, Miguel não é um só. Miguel é como se fosse é uma, é um tipo de seres espirituais. Como tem os serafins, que são outro tipo, tem os é, serafins, tem os arcanjos, e dentro dos arcanjos tem as categorias, tá? E Miguel é uma categoria dentro dos arcanjos. E os miguéis, quando a gente estuda angiologia, né, que é o estudo dos anjos, a gente aprende todas essas coisas, tá? Então, dentro dos arcanjos, dentro dos serafins, dentro dos querubins, tem também as diferentes tribos, vamos chamar tribos, cada um, né? Então, Miguel é uma tribo, Rafael é outra tribo, Uriel é outra tribo. Então, eles têm um comandante, e esse comandante chama Miguel, e todos esses seres que trabalham para Miguel são miguéis, tá bom? Então, é como, por exemplo, aí, nosso campo militar, né? Tem os tem o capitão, tem como é que chama o outro? Eu falo capitão porque é o que mais está falando no Brasil agora, né? Por causa do Bolsonaro, que é capitão. Mas tem os generais, então não é só um general, são vários generais, mas é uma categoria, né? Então Miguel é uma categoria. E Jesus, ele vem da linhagem, tá? Ele vem da linhagem dos Miguéis, e dentro da linhagem dos Miguéis, aí existe o que veio também para a Terra antes, que nós já passamos por ele, e foi o Melquisedeque. Por isso que Jesus é falado que ele vem da linhagem de Melquisedeque. É uma coisa ligando a outra. Melquisedeque também faz parte dessa linhagem de Miguel. E dentro, o Melquisedeque, no mundo espiritual, gente, eu estou falando coisas assim bem profundas, tá? Vocês vão ter que assimilar, que é conhecimento. Dentro dos miguéis, existe também categorias abaixo dos miguéis. E Melquisedeque é um desses. E Melquisedeque ele também no mundo espiritual, ele tem uma rede de escolas, que é a escola de Melquisedeque. Então, se você, quando passar daqui para lá, tiver o privilégio de ser aceito numa das escolas de Melquisedeque, meu irmão, vai ser assim, maravilhoso. Eu queria, eu queria. Então, gente, tem muita coisa para ser aprendida. Isso é maravilhoso. Então, eu sou o Senhor, teu Deus, esse aqui é o Messias falando. Tá? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Agora, vamos chegar num outro ponto para vocês entenderem o que eu estou falando sobre Miguel. Quem que é o regente e o protetor e o guia e o anjo de Israel? Miguel.
Por isso que ele disse aqui, eu sou o Senhor, o Criador que te criou, eu sou da linhagem de Melquisedeque, e eu estou aqui. Agora, tudo que eles fazem, gente, tudo que eles fazem é na aprovação do grandão. Viu? Nada, nada, nadinha, na dica de nada acontece sem autorização e sem a permissão de Yud-Hei Vav-Hei. Tudo. Quando ele fala assim, é porque ele tem o selo do eterno com ele. E lembra de uma coisa que Paulo fala? Acho que João também falou sobre isso, né? Que quando ele foi morto aqui, diz que ele foi levado para a presença do Pai, e lá ele recebeu todo o poder, não só de criador, como ele aqui, ó, nesse sentido aqui, ele está exercendo a autoridade de criador. Mas quando ele veio à Terra e ele passou por todos aqueles sofrimentos, não só na morte, mas durante toda a vida, vocês imaginam, gente, um ser como esse? Gente, se nós chegarmos na frente dele agora, na condição de rei, na condição de eterno, agora, diante de Jesus de Nazaré, na condição de eterno, agora que ele foi glorificado pelo Pai, você não sobrevive, você morre na hora. Desculpa, gente, é porque eu bati a mão aqui. Aí fez um barulhinho, né? A gente não sobrevive. A gente é derretido completamente, a gente deixa de existir. A gente só existe pela misericórdia dele. Tá? Aí ele vem. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Quando ele disse, não terás outros deuses diante de mim, o que isso implica? Que existem outros deuses. Existem outros deuses menores. Por isso que a Bíblia chama, o Torá chama de Elohim. Elohim é Deus no plural. É Deus no plural. Então, se ele admite aqui, se ele está dizendo assim, não terás outros deuses diante de mim, é porque tem. São deuses também que os homens consideram deuses. Que deuses são aqueles do Egito, ou da Mesopotâmia, ou daqueles povos pagãos? Que deuses são esses? Até hoje existem. Vai na Índia para você ver. Estão lá trabalhando. São deuses. Esses deuses também têm poderes. Mas o Senhor disse aqui, não terás outros deuses diante de mim. E você não vai fazer imagem de semelhança. Por exemplo, eu penso que Deus tem a forma de estrela, ou a forma de cavalo, ou a forma de qualquer animal, ou a forma de qualquer coisa, e aí eu faço aquela imagem e fico adorando aquele trem. Ele está proibindo isso aqui. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma, tentando dar forma para um ser que é grande demais para você, como humano, dar alguma forma para ele. Não, aí versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem servirás.
que o Senhor está dizendo aqui? Elas vão fazer com que você se encurve a elas, esses outros deuses. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Existem outros deuses. Mas o Senhor, o Eterno, Jesus de Nazaré, disse: não adorem esses deuses, porque vocês vão se perder. Eu tenho eu tenho uma série de conhecimentos nesse sentido, de quem seriam esses outros deuses. Mas eu vou só dar uma dicasinha para vocês. Lembra de quando, no comecinho lá de Gênesis, nós estudamos sobre os filhos de Deus, se juntaram com as filhas, com as mulheres dos homens, porque elas eram bonitas, e criaram os famosos gigantes da terra. Eles eram filhos de deuses, de anjos. E esses filhos se tornaram semi-eternos, porque eles tinham uma mistura de seres de humanos com anjos. E daí surgiram todos esses outros deuses. Como eles foram destruídos no dilúvio, o que aconteceu? Destruíram os corpos, mas não destruíram a parte eterna deles, a parte da herança dos anjos, não foram destruídos. Eles simplesmente estão por aí, prejudicando os homens porque eles se acham prejudicados pelo que aconteceu no dilúvio. Aí se tornaram esses seres, esses deuses. Aí daí vem toda aquelas mitologias gregas, as mitologias romanas, as mitologias egípcias. Lembra? Pois é. Realmente eles existiram. Foram esses seres que estão lá em Gênesis. Volta lá e lê. Por isso que você fala, não servam a esses deuses. Pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. O Senhor está me pedindo para eu falar um pouquinho mais sobre isso, para que não haja complicação na cabeça de ninguém. Esses deuses, eles são criados também pelo nosso Criador. Eles foram criados. Eles só vieram à existência por causa da criação. Então, eles teriam que se submeter à autoridade do Messias, mas eles não se submetem. Quando o Eterno mandou para Noé aquela mensagem de arrependimento, porque ele iria destruir, essa mensagem de arrependimento era também para esses gigantes e esses filhos desses anjos com mistura de gente, de humano. A mensagem de arrependimento que Noé trouxe não era só para os humanos, só humanos, eram para todos esses seres que estavam destruindo, que estavam matando, porque eles eram poderosos, gente. Se vocês voltarem lá em Gênesis, quando nós estudamos isso, a Gênesis diz que eles ensinaram para as mulheres, eles passaram para mulheres conhecimentos, eles fizeram aquilo que hoje o pessoal fala, né, que é vender as informações, né,
pirataria comercial que hoje existe. Então, eles fizeram a mesma coisa. Eles contaram para as mulheres, ensinaram para elas fazer poções e coisas que existem no mundo espiritual para que houvesse, ensinou magia para elas, né? Mas como eles eram arrogantes e pecaminosos, essas magias que eles ensinaram se tornaram negativas. Então, se você passa, e quando Noé veio e deu a mensagem, ele disse: vamos arrepender, vão arrepender, se arrependam daquilo que vocês estão fazendo. Mas eles não quiseram. Tanto é que Noé, e só Noé e a família dele foi salvo. O resto tudo pereceu, inclusive essas criaturas, que não pereceram como as outras, mas que também perderam a capacidade de atuar. E por isso, hoje, existem tantos demônios, né? São deuses. Por isso que o Senhor está dizendo que não se curve a eles. Eles são criaturas como vocês, mas criaturas que não se arrependeram como Lúcifer não se arrependeu. Olha, do tempo que Lúcifer fez a rebelião dele até agora, são milhões de anos, e Lúcifer não se arrependeu em milhões de anos. E o Senhor disse: não se curve a eles, pois eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Criador, o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Gente, o 7º vai ser sempre o 7º, não adianta querer colocar no primeiro dia, que é domingo. O 7º dia da semana é sábado, não é domingo. Domingo é o primeiro dia. Essa coisa de usar o domingo veio de Roma. Veio de Roma. E não do mandamento do Eterno. Os romanos é que mudaram esse dia, porque domingo era o dia do sol. Era consagrado ao sol. Então eles resolveram que, porque o sol, fala lá na palavra que Jesus é o sol da justiça, então ele fala, então já que é o sol, então é o Deus Sol. Entendeu? Mas 6 dias trabalharás e no 7º descansarás, que é sábado, 7º sábado. Mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das suas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Gente, esse dia que está falando aqui não é um dia de 24 horas, tá? É um dia. O dia. Esse negócio de dia de 24 horas nós temos aqui na Terra, porque é a rotação do Sol e da Terra. Tá? É aqui que nós temos. Em outro planeta, o dia é diferente, não é 24 horas. O dia vai ser. Tem planetas aí que o dia dura 10 anos do nosso calendário. Entendeu? Esse dia aqui é um dia. É a mesma coisa de falar um dia aparecerá como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, isso aqui pode ter durado milhões de anos, cada dia desse. Mas o 7º são etapas.
A primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, né? É porque naquela época não existia etapa, essa palavra etapa não existia, essa consciência de período assim não existia. Existia o período do dia que eles conheciam, tá? Era um conhecimento que não existia naquela época. Hoje nós temos esse conhecimento, que tem períodos e tem etapas, mas naquela época eles não tinham essa noção, tá? Honra a teu pai e tua mãe para que se prolongue o seu, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse aqui é uma coisa bem importante também, viu, gente? Honrar a ancestralidade. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não vou falar nada. A palavra já está dizendo tudo dessas partezinhas aqui. E tem mais, quando o Senhor fala assim, quando fala que não matarás, por exemplo, mais na frente o Senhor ainda aprimorou isso aqui, porque não era só matar fisicamente, se você mata o seu irmão emocionalmente também, você está matando. Tá? Aí eu não vou falar nem sobre adultério, porque adultério é a mesma coisa, porque fala que se você adulterou na sua cabeça, você já cometeu o adultério. Por isso que eu falei assim, será que nós estamos cumprindo isso? Quando o povo viu os trovões e os relâmpagos e o clamor da buzina, e o monte fumegante tremeu de medo, retirou-se, pois, e pôs-se de longe. Ficou com medo. Disse Moisés, fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Quer dizer, o Senhor deu a palavra, deu primeiro a falada para Moisés, e ele disse isso para o povo. Ele falou para o povo esses 3 mandamentos, mas depois é que ele escreveu, entendeu? Mas o povo já sabia. Isso aqui já tinha sido dito, só não estava escrito em pedra. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O povo permaneceu em pé de longe enquanto Moisés chegou às densas trevas, onde Deus está. Você imagina Moisés, aquele velho em cima, aquela roupona esvoaçante, todo aquele cenário de loucura em volta de Moisés, e Moisés falando essas coisas? O povo estava morrendo de medo. Ele pensou, nossa, meu Deus do céu, eu estou perdido, porque eu invejei, eu adulterei, eu roubei. Por isso que o povo falou, pelo amor de Deus, não deixa Deus falar com a gente não, que nós aqui estamos todo mundo em pecado. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, viste que do céu eu vos falei. Olha aí, gente. O Senhor falando para eles, eu falei para vocês todos os mandamentos que eu quero que vocês se cumpram. Não fareis outros deuses ao lado de mim. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele santificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Gente, olha aqui. O Senhor disse, vocês não façam deuses, não faz nada, nem de ouro, nem de prata, nem de nada. Não faz deuses. E quando vocês forem me oferecer oferta, faça na terra, faça com altar de terra e de pedra.
Só isso, não tem outra coisa. O Senhor ainda determinou. Se me levantares um altar de pedra, ó, se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Tem que ser de pedra bruta, tá? Pois se sobre ele, pois se sobre ele manjares a tua ferramenta profana. Ok, se você trabalhar a pedra, você está profanando essa pedra. Pois se sobre ela manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Não subirás por degraus ao meu altar, para que não seja ali exposta a tua nudez. Então não podia ser de escada, tinha que ser assim, ó, tá? Porque naquela época, gente, eles não usavam calçolas, tá? Eles não usavam nem calcinha, nem como é que chama de homem? Esqueci. Cueca. Eles não usavam esse tipo de coisa. Era só o pano em cima do corpo, né? Não existia isso. Tá? Então, o Senhor diz para que a sua não seja exposta, não faça de escada, mas de rampa. Tá? E aí terminamos o capítulo 20. Gente, vocês viram que o Eterno falou a lei antes de escrever a lei. Tá? Ele falou a lei antes de escrever a lei. E mesmo dizendo tudo isso, nós vamos ver nos capítulos à frente o que o povo fez. Olha a desobediência que nós temos aqui, ó. Todo o nosso corpo, parece que nós somos criados, sabe, com espírito de desobediência, porque o que nós vamos ver daqui a pouco, vocês não acreditam, apesar do Senhor ter falado desse jeito, com toda essa demonstração de poder, o povo ainda pecou. E continua pecando até hoje, né? Só o Senhor tem misericórdia de nós. Bom, ficou longo esse vídeo, gente, mas é muita informação, tá? E ouve esse vídeo uma, duas, três vezes até vocês entenderem. Volta na palavra, volta, faz um estudo você também sobre tudo isso, para você entender melhor. O conhecimento nos liberta. Tá? Fique com Deus, tenha um bom dia no Brasil. Tchau, tchau.